Capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo: não se pode servir a Deus e a Mamon. Parábola do mal rico. Havia um homem rico que vestia púrpura e linho e se tratava magnificamente todos os dias. Havia também um pobre chamado Lázaro, deitado à sua porta, todo coberto de úlceras, que muito estimaria poder mitigar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ninguém lhes dava, e os cães lhes vinham lamber as chagas. Nós, diante das várias situações que a vida nos oferece, precisamos aprender a fazer as devidas reflexões, precisamos aprender a fazer as devidas comparações. Tudo na nossa vida tem seus motivos, toda a nossa vida tem seus pontos a serem trilhados para o bem, para a fraternidade, para a luz. E nesses momentos, nós vamos procurar fazer sempre aquilo que o nosso coração já permite que a gente faça. Mas veja bem, se tem alguém pobre perto de você, estenda-lhe as mãos, dá-lhe de comer, dá-lhe de beber, auxilia-o, porque todos nós somos necessitados das bênçãos do amor divino. E para recebê-las, necessário se faz doarmos, necessário se faz auxiliarmos. Deixar que uma pessoa fique à mendicância enquanto você tem abundância é um grande egoísmo. E tem consequências, como a própria parábola vai nos mostrar. Não estou inventando nada, é a parábola que está nos mostrando. Como nós nos portamos diante das nossas posses materiais e como nós vamos reagir à nossa consciência ao chegarmos no mundo espiritual. Ora, aconteceu que esse pobre morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O rico também morreu e teve por sepulcro o inferno. Bom, aqui são duas situações distintas. Não é apologia à pobreza, é a resignação. Lázaro era uma pessoa resignada, estava ali consciente das suas dificuldades, não reclamava, no momento nenhum fala que ele reclamava, apenas aspirava pelo menos comer a migalha que caía da mesa do rico. E como remédio ele tinha apenas as lambidas dos cachorros. Mas, ao desencarnar, devido à sua resignação, ele é então amparado e os bons espíritos os levam, ali é citado o anjo, né? Mas os bons espíritos os levam para uma instância feliz no mundo espiritual. Um local onde tem paz, tem harmonia. Mas o rico vai então para uma região de sofrimento, para uma região de dor, de angústia, porque ele era extremamente egoísta e insensível, e podemos dizer também avarento, pelo contexto da parábola. Então ele não soube doar nem o mínimo necessário. Pelo menos um pedaço de pão, ele tinha tanto, por que não poderia ajudar? Quando se achava nos tormentos, levantou os olhos e via de longe Abraão e Lázaro no seu seio, e exclamando disse estas palavras. Então, depois de passar tanto tempo ali no sofrimento, num dado momento ele lembra de Lázaro, eleva seus olhos e vê, à distância, Lázaro junto de Abraão e tantos outros espíritos felizes. Ele está, então, numa instância de refazimento, onde ele tem mais paz, ele tem mais serenidade, ele tem as bênçãos de estar entre os bons, entre aqueles espíritos que ajudavam, já entendiam a importância de ajudar a servir. Mas ele estava numa situação difícil, porque, devido ao egoísmo, ficou chumbado em regiões infelizes, onde o egoísmo predomina. E aí vem a segunda parte. Pai Abraão, tem piedade de mim e manda-me Lázaro, a fim de que molhe a ponta do dedo na água para me refrescar a língua, pois sofro horrivelmente tormento dessas chamas. O inferno de chamas não existe. Existe a condição íntima dos espíritos que se juntam em instâncias de refazimento, em locais mais felizes, onde a atmosfera é mais pura, a psicosfera também é mais pura, e tem aqueles apegados às coisas materiais que ficam presos nos charcos, onde o sofrimento
lhes assola a alma. E cada um plasma o seu próprio sofrimento. E ele coloca que aí ele pede para Abraão. Mas ele continua vendo Lázaro como um servo, como um escravo, como uma pessoa que estava ali para servi-lo. Mande, Lázaro, molhar o dedo na água e pingar na minha língua. Mande. Por que ele não disse, pai Abraão, permita, se possível, que Lázaro me refresque a sede, traga alguma água de beber? Não, ele queria a ordem. Ainda aquela ideia imperialista, aquela ideia autoritária, ele deve fazer isso. Porque na cabeça dele, falando desse jeito com Abraão, ele já se sentia uma pessoa superior. Ao passo que mas Abraão lhe respondeu, meu filho, lembra-te de que recebeste em vida teus bens, e de que Lázaro só teve males. Por isso, ele agora está na consolação e tu nos tormentos. Quanto é importante, gente, sabermos valorizar cada momento, cada oportunidade, para podermos aprender a crescer, para podermos aprender a vivenciar os sentimentos de amor. Cada oportunidade nós devemos procurar exercitar a bondade. E Lázaro só passou na vida por males, sofrimentos, doença, que purifica a alma, e a fome, que também purifica a alma. De uma forma dolorosa, mas purifica. Então, assim como a doença. Então, e esse rico? O que ele fez? Agiu egoisticamente o tempo todo. Ao demais existe para sempre um grande abismo entre nós e vós. De sorte que os que queiram passar daqui para aí, não o podem. Como ninguém pode passar do lugar de onde estás para aqui. Essas barreiras do mundo espiritual, elas são muito bem demarcadas, muito bem vigiadas, são situações vibracionais, onde o espírito ele vai até certo ponto, depois ele se perde e volta para o mesmo lugar. E aí depois vai ter uma infinidade de parâmetros para que haja essa separação entre os bons e os maus. Mas é importante que a gente entenda por que ele diz para sempre um abismo entre nós e vós. Porque todos os momentos de sofrimento, 1 minuto de sofrimento, é uma eternidade. E os momentos felizes, a gente quando olha para o relógio fala, nossa, já passou 3 horas. A gente nem percebeu. Então, para ele ali seria uma eternidade. E não pode passar. Lógico que não pode. Para passar naquela condição que ele estava, cheio de arrogância, cheio de orgulho, de vaidade, ainda egoísta, então não podia passar. Ele tinha que fazer ali mais reflexões. E Jesus tinha que colocar na sua linguagem figurada para que a gente começasse a pensar e filosofar, como estamos filosofando aqui, entendendo uma parcela daquilo que ele disse. Disse o rico, então, te suplico, pai Abraão, que o mandes à casa de meu pai, onde tenho 5 irmãos, e dar-lhes testemunho destas coisas, a fim de que não venham também eles para este lugar de tormento. Aí é que a gente tem que entender. Ele ainda prevalece o egoísmo. Mandes Lázaro à casa de meu pai. Ainda não conquistou a humildade. Ainda não conquistou a simplicidade. Ainda em tom imperativo e ditatorial. Mande. Como se Lázaro fosse um escravo dele. Um escravo da pessoa que o recebeu. É necessário refletirmos a forma com que nós estamos agindo frente aos nossos irmãos, frente aos necessitados e frente a nós mesmos. Abraão lhe retrucou. Ele tem Moisés e os profetas que os escutem. Aí, muitas das vezes as pessoas pedem ao médium, me dê uma prova que existe a reencarnação.
Me dê uma prova que o Espírito se comunica com você. Se ele não quer acreditar, a prova também não vai servir. E é exatamente isso aqui que quando nós nos postamos perante a espiritualidade, para duvidar de todo o trabalho da espiritualidade, nós estaremos em problemas difíceis. Porque a gente tem que aprender a valorizar o bem. Nós temos que aprender a servir. Nós temos que aprender a estarmos sempre trabalhando para que o bem aconteça em nossa vida. Para que o bem se estabeleça, é claro. Ou, por outra, já temos a humildade de entender que no plano espiritual nada do que a gente tem aqui vai nos ajudar lá, a menos que seja a educação, o conhecimento, a fé, a esperança, a humildade, a responsabilidade, a consciência do bem e ter praticado o bem. Isso vai fazer diferença para nós no plano espiritual. O oposto disso irá nos levar a sofrimentos, a estarmos na condição do mal rico. Então precisamos aprendermos a ser aquele que compartilha o pão. Ser aquele que saiba compartilhar os momentos felizes. Aquele que compartilha a responsabilidade de fazer o melhor. Não, meu pai Abraão, disse o rico. Se algum dos profetas, dos mortos, for ter com eles, farão penitência. Então, a possibilidade da comunicação com os mortos existia naquela época. Que ele pede para que mande um dos mortos para ir lá conversar com eles. E Abraão então responde: se eles não ouvem a Moisés e nem os profetas, também não acreditarão ainda mesmo que algum dos mortos ressuscitasse. São Lucas capítulo 26, 19 a 31. 26 não, 16. E aí, diante de todas essas informações, nós temos que procurar entender bem. Se a pessoa já tem os textos sagrados e se nega a ouvir, se nega a respeitar, se nega a cumprir o que está ali, ele vai acreditar que diante que um Espírito fale para ele, mesmo que o Espírito fale para ele? Ele vai acreditar mesmo que a gente tente falar com ele, explicar detalhes, se ele não quer ouvir? Não. Então também nós temos que ter o cuidado para não cairmos nessa tentação de acharmos que já sabemos tudo, que não precisamos estudar e que caridade é assistencialismo. Temos que corrigir isso, temos que tomar uma nova postura perante a doutrina, perante os necessitados, para que a gente possa realmente sermos artífices da construção do bem, artífices da construção da nossa imortalidade. Saber ouvir as palavras do Mestre Jesus, que nos conduz pelo caminho da perfeição, pelo caminho da paz, é questão de termos sabedoria. Não importa em qual posição técnica nós estamos, qual profissão que nós temos, qual o conhecimento técnico que nós temos, o que vai importar é a pureza de coração. O que vai importar é sabermos identificar nossos verdadeiros valores para caminharmos com segurança para a eternidade que espera por todos nós. Paz e luz. Que Jesus nos abençoe e nos conduza para sempre